amigas e amigos. Vamos examinar hoje um tema muito importante. O tema é a força da misericórdia. Porque a misericórdia tem um impacto tão grande sobre a nossa felicidade, sobre a nossa vida, enfim. Por que, enfim, Jesus diz que são bem-aventurados os que são misericordiosos? Então, queremos examinar este tema, lembrando que nós temos um diálogo muito profundo que ocorreu entre um doutor da lei e o mestre Jesus, àquela época em que ele esteve entre nós. Esse mestre da Torá, aquela que era a igreja dos judeus, esse mestre, ele procurou Jesus ao entardecer, bem no finalzinho, para não ser visto pela multidão junto a Jesus, porque eles consideravam, os mestres hebreus, consideravam Jesus ainda não, vamos dizer assim, não oficial. Então eles não aceitavam Jesus como se fosse um deles. Mas ele sabia na intimidade que Jesus era o benfeitor maior da humanidade. E então ele procurou Jesus no silêncio da noite e lhe indagou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos prestar atenção nesse diálogo, porque ele é profundo, porque ele pede uma informação do que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E a pergunta dele é profunda, porque vida eterna é muito profundo. Por isso que Kardec, quando examinou esse tema lá no Livro dos Espíritos, ele indagou para os espíritos como se deveria entender a vida eterna. E os espíritos disseram que a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Portanto, este rapaz estava perguntando o que era a vida eterna. Ele queria viver não a vida da matéria, mas a vida do espírito. Mas ele foi mais além, a pergunta dele é mais profunda, não só a vida do espírito, mas a vida do espírito depois de libertado da matéria. Por isso Kardec também perguntou no Livro dos Espíritos, na questão 170, o que vira o espírito depois da sua última encarnação? E eles responderam a Kardec: o espírito se torna bem-aventurado, se torna puro espírito. Ou seja, eles reproduziram o que Jesus já tinha cantado nas bem-aventuranças: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Então, em outras palavras, este rapaz estava buscando saber o que ele precisava fazer para viver a vida eterna, a vida no seio de Jesus, no seio de Deus. E, obviamente, Jesus, então, depois de compreendido isso, irá e retornar com outra pergunta à sua pergunta. Ele houvera perguntado o que ele precisava fazer para viver a vida eterna. E Jesus, que sabia que ele sabia a resposta, irá lhe perguntar: o que está escrito na lei? Porque Jesus sabia que ele era um doutor da lei, Jesus sabia que ele compulsava a Torá, Jesus sabia que ele dominava o assunto. Então, quando Jesus perguntou isso, logo em seguida, antes mesmo que o jovem doutor se pronunciasse, Jesus faz uma pergunta interessantíssima: como lês tu? Aqui é muito importante isso, porque uma coisa é o que alguém diz, outra coisa é o que alguém entende. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que eu capto. Por isso que Emmanuel diz que é difícil interpretar a padronização do nosso conhecimento, porque ninguém pode trair o degrau evolutivo em que se insere. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Por isso, cada um de nós, cada aprendiz da nossa realidade da vida, veremos de acordo com as dimensões da nossa janela. Quanto mais experiências reencarnatórias, mais experiências proveitosas, maior será a nossa janela. E ouviremos também segundo a nossa acústica, que está instalada em nosso santuário interior. E nós compreenderemos na medida das nossas realizações e experiências. Daí porque Jesus houvera dito antes: não julgueis para serem julgados. Porque muitos de nós estão num estágio evolutivo em que não alcançamos certas compreensões. Outros de nós estão no estágio evolutivo que alcançam certas compreensões porque já têm o psiquismo dilatado. Portanto, a pergunta de Jesus é muito interessante: como lês tu? Queria saber Jesus se ele sabia interpretar o que estava escrito na Torá. E o rapaz respondeu brilhantemente. O rapaz diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, o rapaz fez direitinho, porque quando ele
quando você vai buscar lá na Torá, que é a antiga Torá deles, nós hoje temos o Pentateuco mosaico, você vai encontrar em Deuteronômios a parte que ele fala de amar a Deus. Você vai encontrar em Levítico, no capítulo 19, a parte que ele fala de amar a Deus, de amar ao próximo como a si mesmo e dizendo que Deus é o Senhor. Logo, o rapaz respondeu absolutamente correto. E Jesus prontamente lhe respondeu: faz isso, meu filho. Faz isso que você disse. Ama seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e você viverá a vida eterna. E o rapaz ficou de boca caída, e para não parecer que estava pronta a conclusão, ele queria parecer justo, ou seja, ele queria parecer que já cumpria a Torá. Justo para os judeus é quem cumpria a Torá. E então ele dirá: mas quem é meu próximo? E Jesus então conta uma linda historieta, uma parábola, uma passagem que ele compara as coisas do céu com as coisas da terra. Disse ele ao rapaz e a todos nós: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aqui nós precisamos atentar-nos aos símbolos que Jesus colocou nesta expressão e em toda essa história que ele nos conta. Quando ele diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, ele está dizendo que é uma descida vibratória, porque Jerusalém fica numa altitude muito mais elevada do que Jericó. Mas não é a comparação não é física, apesar de alguém poder dizer que topograficamente Jerusalém está mais alto do que Jericó, como toda a parábola, ela quer comparar as coisas do céu com as coisas da terra. Então essa comparação é que Jerusalém simboliza a cidade santa e Jericó a cidade do mundo. Quando você vai da cidade santa, ou seja, das coisas espirituais para as coisas mundanas, você cai. Todo mundo cai, nenhum de nós escapa. Cai em poder dos ladrões. Que ladrões são esses aqui? São os ladrões internos, as tentações do mundo que nos roubam a oportunidade de aproximar-nos do nosso Pai. E isso nos machuca, porque contrariaremos a lei de Deus e teremos que resgatá-las. Então estaremos feridos e estaremos na consciência de sono, que ele equivale aqui ao semi-morto. Em outras palavras, nós fazemos uma descida espiritual, uma descida vibratória, e essa descida vibratória nos leva a ficar completamente morto do ponto de vista espiritual. E precisaremos de alguém para nos ajudar, porque não se levanta depois de caído desta forma no mundo espiritual, sem a ajuda de um irmão que nos possa acordar para as realidades eternas. Mas Jesus prossegue contando a historieta, dizendo assim: aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Veja só que Jesus disse o verbo descendo, porque ele aqui está dizendo o mesmo símbolo, ele está saindo de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele está também vibracionalmente descendo. Apesar de ser um sacerdote, não estava se espiritualizando, ao contrário, estava cumprindo um determinado ofício, sem necessariamente ser espiritualizado. E quando isso acontece, a pessoa é insensível, ela está preocupada em cumprir as coisas externas e pouco importando com as coisas internas. Então, o irmão caído para ele não significou nada. Ele viu, não pode dizer que não viu, mas passou adiante sem se preocupar com ele, sem nem se ater a examinar com mais cuidado. Mas Jesus conta que aparece um segundo personagem que ele chama de Levita, que também veio àquele lugar. Não disse agora desceu, disse veio. Tendo observado, não disse que viu, esse chegou a observar, mas do mesmo jeito ele passou adiante. Veja que aqui agora esse levita está numa situação, espiritualmente falando, menos ruim do que a do sacerdote, porque ele chegou aqui a colocar o verbo veio, ele não estava descendo vibracionalmente. O que significa isso dizer? Que ele estava em dúvida, ele ainda não sabia se seguiu as coisas da terra ou as coisas do céu. Por isso ele chegou até a observar aquele homem caído, ficou olhando para ele, provavelmente na sua cabeça deve ter transitado, ajudo, não ajudo, quem será ele? Enfim, ele pensou nisso, provavelmente, mas nada fez em benefício daquele homem caído. Então Jesus apresenta o terceiro personagem, que empresta o seu nome a esta parábola. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava aquele homem e tendo visto aquele homem, foi tocado de compaixão. Veja só que coisa bacana, que ele usou o verbo viajar no lugar de veio e no lugar de descer.
Viajar por quê? Porque todo benfeitor, ele viaja à busca de auxiliar os seus irmãos de caminhada. E quando ele está fazendo essa busca, ele encontra ao longo do seu caminho aqueles que são objeto da sua atenção. E nesse caso, ele cruzou com este homem caído. Mas ele não viu e nem ficou observando de imediato. Olha o que Jesus diz, foi tocado de compaixão. O que significa isso? Ele sentiu como se aquele homem fosse ele próprio caído. E quando você está nesse estágio evolutivo, minha irmã e meu irmão, você consegue alcançar o ponto mais elevado da misericórdia, porque você não simplesmente age pensando, você age por impulso, como se aquele fosse você próprio, como se aquele fosse tão caro para você quanto aquele mais caro ser que você tem na sua vida. Em outras palavras, você sente o outro como se o outro fosse você mesmo. Isto é um nível evolutivo do nosso irmão chamado samaritano. Vejamos que Jesus colocou uma escala hierárquica. O sacerdote está em pior situação. O nosso levita está transitando entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. E o samaritano já vive o mundo espiritual. E esse samaritano, ele não fica restrito a se sensibilizar e falar, tadinho, o que eu vou fazer agora? Não, ele se aproxima dele, passa óleo e vinho nas feridas, que é o recurso que ele tinha nas mãos, enfaixa essa pessoa, põe na sua montaria e leva essa pessoa caída para uma hospedaria e, gente, cuida dele. Passa a noite cuidando dele nessa hospedaria. Vejamos, esta pessoa não é ninguém do ponto de vista familiar para ele. Ele não conhecia aquela pessoa, ele não sabia se aquela pessoa era um ladrão, se aquela pessoa era um fugitivo da cadeia, se ela tinha doença contagiosa, se aquela pessoa pudesse ser uma pessoa conhecida sua. Não, ele não pergunta nada disso. Ele simplesmente faz, ele cuida. Se você contar, são 6 ações. Ele se aproxima, ele passa o remédio, ele enfaixa, ele põe no cavalo, ele leva para uma hospedaria e ele cuida. Então, são 6 verbos. Lembrando que Jesus disse ao rapaz, vai, faz isso. Isso é verbo, você tem que agir, eu tenho que agir, nós temos que agir. Não basta sentir o outro, é preciso fazer ao outro o que eu faria por mim também. E no dia seguinte, depois de passar a noite velando por esse rapaz, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. E a esse hospedeiro ele disse, olha, trata muito bem desse homem, e tudo que você gastar mais eu pagarei quando regressar. De novo, aqui se apresentam mais 6 verbos: tirar, dar, tratar, gastar, pagar e regressar. Se você contar 6 verbos com mais 6 verbos, são 12 verbos. Jesus não colocou esses verbos aqui por acaso. 12 significa o número dos apóstolos. Cada apóstolo é uma ação. Cada apóstolo é um servidor de Jesus na terra para cumprir a vontade do Pai. Se você quer ser categorizado à conta de apóstolo de Jesus, é preciso que você haja, que você tenha o verbo. Mas olha que interessante, ele preocupa-se também consigo mesmo. Ele não se entrega agora e fica a vida dele toda esquecida e cuidando só daquele homem caído. Não, ele delega as atividades, porque ele também tem o que fazer como você tem, como eu tenho, como todo mundo tem as suas próprias vidas. E ele vai seguir adiante, mas ele promete regressar. Mas ele não segue adiante falando assim, agora, toma que esse sujeito caído aí é responsabilidade sua agora. Não, não. Ele assume todas as responsabilidades sobre o rapaz e vai seguir cumprindo o seu dever que ele tinha na viagem que ele fazia, mas promete regressar. Ele, então, está literalmente preocupado com o outro, sem se esquecer de si. Você, para amar seu próximo como a si mesmo, não precisa esquecer de si. É necessário que você ame o seu próximo na medida que você se ama. Essa é a medida exata que Jesus nos pede. Porque quem ama, cuida. E esse rapaz, ou esse samaritano, cuidou do homem caído, tanto antes quanto durante, como cuidará quando voltar. E aí Jesus faz aquela pergunta esplendorosa, porque todo educador faz isso. Ele não responde à pergunta do educando. Ele faz uma nova pergunta que extrai do educando a resposta que ele já traz em si. Então, terminado de contar essa parábola, Jesus volta-se para o jovem que tinha perguntado quem era o seu próximo e diz a ele, meu filho, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E a resposta do rapaz, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus, então, vai mostrar para ele de uma forma ou de outra que próximo, quem é próximo, é aquele que usa de misericórdia para com o seu. Então, se você tem no seu caminho alguém que você usa misericórdia, esse alguém é seu próximo. Se alguém usa de misericórdia com você, você é próximo desse alguém. Enfim,
todos nós estamos numa ou noutra posição. Ora estamos caídos e precisamos de ajuda para levantar. Ora estamos vitalizados e podemos ajudar caídos a se levantarem. E aí Jesus disse para esse rapaz, então, meu filho, se você já sabe quem é o próximo, se você já sabe que próximo é quem usa de misericórdia, vai você então agora, meu filho, faz isso que você ouviu da história, ou seja, faça o teu próximo o que você gostaria que o próximo fizesse a você, e você então irá viver a vida eterna. Foi assim que Jesus terminou esta parábola, dizendo isso para ele. Então nós precisamos alertar-nos dessas compreensões, fazendo algumas reflexões, porque essas reflexões são fundamentais para a nossa compreensão. Primeiro, Kardec diz assim, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Bem compreendido, são as palavras de Kardec, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente ao homem de bem, esse samaritano que você viu agora na palestra, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Então vejamos que Jesus nos contou uma história e Kardec nos esclareceu essa história pelo Espiritismo. Você precisa compreender a história, então bem compreendido, você consegue captar aquilo que veio da história. E sabendo captar, você passa a ter como passar para a ação. Porque se você não sabe como você vai fazer. Mas não basta você captar, você compreender, passar pelo crivo da razão. Você precisa, sobretudo, fazer o que se chama compreensão. Compreensão que leve a sentimento. É preciso que você sinta. Se você não sentir, você não atingirá o processo de nossa evolução fundamental. Então, minhas amigas e meus amigos, precisamos sentir mais uma vez que Jesus estava nos dizendo que o Espiritismo viria como a terceira revelação, como o Espírito de verdade que ele prometeu, para isso, para tornar compreensível aquilo que é o ensinamento profundo da vida, que é o Evangelho de Jesus. Portanto, ser espírita é ser cristão, porque ambos são a mesma coisa, disse Kardec, desde que ambos compreendam e sintam a mensagem. Então você pode me perguntar qual a finalidade do espiritismo? E Emmanuel irá nos responder, e nós emprestamos dele essa resposta que compartilhamos convosco. A finalidade divina do espiritismo é a iluminação dos sentimentos, nas sagradas melhorias das características morais do homem. Vejamos, se você for perceber, o Espiritismo tem que fazer com que você, com que eu, com que nós nos tornemos mais sensíveis. O sentimento torna você sensível ao outro, sensível à dor alheia, não só do seu próximo chamado ser humano, mas de tudo que está ao seu redor, os seus animais, as suas florestas, o seu planeta como um todo. Essa sensibilidade aguçada faz você um responsável e um colaborador de Jesus na obra. E você então vai melhorando as suas características morais. Mas alguém pode perguntar assim, mas eu preciso do Espiritismo para poder fazer isso? Aí nós emprestamos as palavras a Paulo, e que ele diz assim, olha amigos, agradecei a Deus, porque ele permitiu a vocês gozarem da luz do Espiritismo. Ele disse, não é que só que a luz do Espiritismo ajuda aqueles que a têm, salva aqueles que a têm. Não. A luz do Espiritismo é uma luz que ajuda você a compreender, mas é uma luz que não faz você ser salvo por si só. É preciso que você faça aquilo que se chama ação. Se o Espiritismo já te faz compreender os ensinos do Cristo, você é naturalmente levado a agir, porque você não tem mais o direito de dizer eu não sabia. É isso que Paulo nos disse. Por isso que a gente precisa lembrar que o Espiritismo, nós precisamos dele como precisamos do espiritualismo, ou seja, na crença nas coisas do Espírito. Mas qualquer um de nós, muito mais, precisamos de espiritualidade. Ou seja, nós precisamos de fazer as aquisições interiores do ser em nossos corações. Aquilo que Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Espiritualidade. Será que a religião que eu estou professando está me levando a espiritualizar-me?
Se ela está, ela é a religião certa para cada um de nós, cada um veste a roupa conforme as suas medidas. Religião também é assim. Assim como nós temos níveis evolutivos diferentes, nós temos níveis de compreensão diferentes. E cada religião serve para um determinado nível de compreensão. E não tem uma mais certa ou mais errada que a outra. Toda religião que nos leve a fazer o bem, que nos leva a nos espiritualizar, essa é a religião certa para todos nós. Por isso, amigas e amigos, a verdade é que todos nós precisamos nos tornar mais sensíveis depois de compreendida a mensagem do Cristo. Nós vamos sentir o outro como se o outro fosse nós mesmos, a imagem do samaritano. Por isso que Jesus conta em outra historieta: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo: tiveste misericórdia de mim em todas essas situações. E Jesus termina dizendo: em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, a mim mesmo o fizestes. É isso, amigas. O nosso encontro de hoje, a força da misericórdia é isso. Toda vez que nós agimos na direção do outro, nós estaremos agindo na nossa própria direção, porque existe uma lei inalienável que se chama lei de retorno. É dando que se recebe. Toda vez que você dá, você recebe ao cêntuplo, como prometeu Jesus. Ao cêntuplo por quê? Porque o amor é multiplicativo. Uma vez dado, ele retornará para você em mãos cheias. Pensemos nisso, porque nós podemos estar jogando a oportunidade que a vida nos concede de conviver com certas pessoas que nos pedem misericórdia. Muitas vezes são pessoas que não sabem o que fazem, e nós, de nossa parte, sabemos. Então, precisamos compreender que certos erros que eles cometem em direção a nós ainda tratam-se de erros condicionados pela sua incompreensão. E eles são o seu próximo, o meu próximo, os que estão vivendo, parecendo-nos atrapalhar a vida ou obstruir o nosso caminho na vida. Mas não é. Eles estão nas nossas vidas porque nós precisamos desenvolver misericórdia para com eles, porque também nós precisamos de misericórdia, porque muitos outros também nos veem desta forma. Reflitemos sobre isso, porque nisso consiste a essência da vida. Muita paz a todas, muita paz a todos.